Então, o que parece nessa primeira parte é que Deus, ele dificilmente parece violar uma boa avaliação. A gente faz uma boa avaliação da circunstância, tudo, e Deus fala alguma coisa totalmente fora daquilo, alguma razão. Sabe, meio que a sua história, o que você estava dizendo um pouco, uma coisa que faz sentido, uma coisa que as circunstâncias estão apontando para aquilo. Mas essa é a primeira parte dessa boa avaliação. Mas o que é o diferencial? O que coloca isso? E agora o segundo ponto é o que é mais característico dessa escola. É o que Deus tem falado em oração. E aqui a gente vai entrar num terreno que é bem o coração dessa escola aqui. Bom, dado essas análises, olhando a circunstância, nessa escola tradição, é o que Deus tem falado nas nossas orações. Aí sim, que tudo aquilo que a gente conversou no começo, de que da história da igreja que as pessoas incluíram, vai fazer uma parte importante aqui. Eu vou ler algumas coisas que eu achei interessante procurando disso. A gente nunca vai discernir a voz de Deus com uma clareza absoluta, mas podemos aprender e buscar alguns princípios que nos ajudem no processo. A maneira mais normal dele se comunicar com a gente é através de iniciativas sutis. Agora a gente está entrando num negócio mais subjetivo mesmo, de como a gente pode escutar Deus. Acho que um exercício interessante é, quem sabe, escrever de tudo que a gente conhece da pessoa de Deus de um lado e numa outra coluna que a gente sabe que Deus não é, quando a gente está no momento de oração. Por exemplo, olha, o que a gente sabe como Deus? Nossa, o que eu vejo de Deus na Escritura, aqui é um Deus bom, é um Deus de amor, é um Deus que age de uma maneira gentil, mas que um Deus que se confronta, que um Deus que traz libertação. Coisas que a gente sabe, que tipo de coisas que a gente sabe como Deus. Em contraste, por exemplo, de um Deus que acusa, de um Deus que expõe, de um Deus que... coisas assim, que a gente sabe dessa diferença. E assim, por exemplo, faz de conta que você vai receber um telefone de celular e você recebe a ligação de um amigo. E aí um amigo super próximo seu, mas a ligação tá meio ruim, você não consegue escutar muito bem. E aí fala, olha, aqui, e é o teu melhor amigo, você conhece super bem, olha, a ligação não tá muito boa. Mas olha, eu tô tomando essa decisão, o que você acha? Se aquele amigo do outro lado começa a falar um monte de coisa que você acha que é você conhece teu amigo, fala, não, mas você tá falando isso da onde? Fala, não é você. Eu não conheço, não escuto muito a ligação, mas eu sei que não é meu amigo, porque meu amigo não fala essas coisas. Com Deus, da mesma maneira, que a gente sabe que Deus foi consistente nas Escrituras de falar de um jeito, de uma maneira dele. E a gente vai escutar Deus e vem de uma coisa totalmente fora. Não, isso aqui não tem um jeitão, que se dá pra falar assim, uma maneira de Deus se relacionar com as pessoas. Ele pode falar pra gente através de um insight, ele pode ter iniciativas sutis de espírito que a gente sabe que ele está se comunicando com a gente. Bom, aqui a principal, agora sim é o coração dessa parte aqui, mas a principal pessoa que desenvolveu isso foi Inácio de Loyola. Lembra quando a gente estava fazendo a história? Eu falei, vou parar Inácio de Loyola, vou voltar mais pra frente. Vou expor um pouquinho a contribuição dele. Aí sim, acho que de todos esses livros, pode incluir o Inácio de Loyola, é bem interessante um livro que ele escreveu. Ele foi, da história da igreja toda, a pessoa que mais trabalhou discernimento espiritual, o teólogo. E o livro dele é Rules of Discernment, Regras de Discernimento. E ele coloca um conceito que eu achei bem interessante. Ele traz nessas regras de discernimento, princípios que ajudam, 2 momentos que a gente pode escutar o Espírito. Um momento que ele chama de consolação, um estado que chama de consolação, e um estado que chama de desolação. Vou explicar o que ele quer dizer com isso. Ele diz que quando a gente está escutando, depois que a gente fez aquela lição de casa, tudo, quando a gente está escutando a Deus em oração no Espírito, a gente pode estar em 2 estados: consolação ou desolação. Consolação, a definição dada por ele, palavra por palavra, é a seguinte: nossa resposta emocional a um cenário de circunstâncias que reflete o poder e a bondade de Deus. Nossa resposta emocional a um cenário de circunstâncias que reflete o poder e a vontade de Deus. Talvez a palavra mais simplista de colocar é o estado de paz mesmo. Lembra paz? Orígenes já trouxe a ideia de paz, né? Lá no comecinho, quando a gente estava da história de igreja, Orígenes falou, quando a gente vai discernir entre o bom espírito e o mau espírito, o bom espírito é um espírito que age em paz.
Bernard de Clairvaux trouxe ao papel de mente, de coração. Aqui, Inácio de Loyola está explorando isso, de que ele pegou de Bernard de Clairvaux, o papel da emoção. Quando a gente escuta Deus, o estado que a gente está, o estado de paz que Deus traz. E desolação, em contraste com esse estado de uma paz emocional, que é uma coisa mais simples do que simplesmente sentir bem, mas uma paz vinda de Deus, o contraste disso é desolação. O que é desolação? Uma resposta emocional para as várias maneiras de experimentarmos o mundo caído. Uma resposta emocional para as várias maneiras de experimentarmos o mundo caído. O estado de desolação é quando você vai tomar uma decisão e aquilo parece que você está inquieto, você está angustiado, você não tem certeza, você está todo o tempo num estado de que não tem um contraste mesmo, outro lado de desolação. E aí, trazendo entre consolação e desolação, o princípio que ele traz nessas Rules of Discernment é que uma decisão, para a gente escutar a voz do bom pastor, a gente escuta a voz do bom pastor no estado de consolação. A gente toma uma decisão quando a gente sente no estado de consolação. Em uma decisão, quando a gente ora, quantas vezes a gente escuta, talvez não com esses termos, mas alguém fala assim, nossa, eu orei e eu senti paz de Deus mesmo para tomar aquela decisão. E a pessoa está trazendo que ela trouxe um estado, que Deus está num estado de paz para uma tomada de decisão. E ele colocou aqui uma decisão que, quando a gente escuta o bom pastor, é fundamental a gente estar nesse estado de consolação. E se a gente fez toda aquela lição de casa, tudo, e está trazendo Deus diante de oração e tentando discernir a voz do bom pastor, e a gente está num estado de desolação, que a gente deve esperar e continuar e continuar, porque uma decisão boa de Deus e uma coisa que vem de Deus, a gente vai estar nesse estado de consolação, de paz diante dele. Bom, e algumas perguntas para a gente ajudar nesse processo de consolação e desolação. Eu estou em paz ao tomar essa decisão? Essa decisão leva para boa, digna e excelente adoração? Essa decisão faz sentido na minha atual circunstância? Circunstância, de novo, a primeira parte desse processo de considerar as circunstâncias, a história da vida. Portanto, no processo de discernimento espiritual, é fundamental para Loyola ouvir o Espírito através da paz que ele provê no estado de consolação e tomar decisões somente nesse estado.